Oi, gente. Pra quem não me conhece, eu me chamo Miriane, tenho 31 anos e hoje eu quero contar um pouco da história, da minha história de vida com a depressão. E por causa da igreja que tem aqui atrás, eu não poderia gravar em outro momento porque tudo que eu tô sentindo agora eu queria passar pra vocês. Né? Essa semana fazem 2 anos que eu não tomo mais antidepressivo. E eu tô muito emotiva essa semana, né? Por conta disso, vem passando um filme na minha cabeça. E eu sinto que toda essa história linda que eu tenho não pode ficar só pra mim, né, gente? Então, eu sinto no meu coração que eu tenho que dividir isso com vocês, porque eu sei que pode ajudar alguém, se ajudar uma pessoa a sair dessa doença terrível, né? Essa doença destruidora, já é uma bênção pra mim, né? Porque eu sei, né, o que é isso. Eu vou começar falando sobre onde tudo começou, né? Eu não sei, assim, uma coisa específica que pode ter desencadeado essa depressão, né? Mas, às vezes, um conjunto de fatores. É por isso que eu vou contar aqui toda a história pra vocês. Eu sempre fui uma criança mais reservada, né? Adolescente também. Eu nunca fui de muitos amigos, eu nunca fui uma pessoa muito sociável, né? Meu jeito, meu temperamento. Eu sempre tive dificuldade de confiar nas pessoas. E lá nos meus 11 anos eu lembro, assim, que eu passava muito tempo trancada. Eu não tinha depressão, mas eu gostava de ficar trancada no meu quarto. E minha família achava normal, eu também sempre achei normal, né? E foi isso. Minha adolescência, assim, eu já comecei a socializar mais, né? Sair mais com meus amigos. Com 16 anos eu conheci o Fagner. A gente começou a namorar. E aí, os longos anos, passados anos, né? Muitas coisas aconteceram, a gente casou. E 6 meses depois do casamento, foi quando tudo começou. Né? Eu trabalhava como vendedora numa escala de shopping, né? 6x1. E em um certo momento eu comecei a sentir algumas coisas ruins todas as vezes que eu saía de casa pra trabalhar, né? Eu sentia um sentimento muito estranho, muito desesperador. E isso eu não sabia se era normal, se era por causa do trabalho, né? Lógico que eu penso sempre é por causa do trabalho, né? Então eu comecei a fazer um esforço muito grande pra sair de casa pra trabalhar todos os dias. Eu chorava no caminho, ia no caminho chorando, rezando, né? E eu não sabia o que fazer, né? Mas eu ia, né? Continuei. Teve um dia que eu lembro que eu cheguei, antes de ir trabalhar, eu cheguei na casa do meu pai, dos meus pais, né? Dei uma passadinha lá e comentei com meu pai, né? Falei, pai, eu tô sentindo uma coisa muito estranha, né? Toda vez que eu saio de casa, eu tô sentindo, né? E eu sempre tive essa intimidade maior com meu pai, né? Então, foi a primeira pessoa que eu quis desabafar. E eu não entendi o que eu tava passando, então lógico que ele também não ia entender, né? E aí eu falei, pai, eu tô sentindo uma coisa muito estranha toda vez que eu saio pra trabalhar, me dá uma vontade de chorar muito grande, um desespero, não sei explicar. E aí ele tava de costa fazendo comida, né? E ele falou assim, gente, vai ser um pouco difícil contar, porque assim, todas as partes foram muito marcantes pra mim. Então, gente, desculpa, é que assim, todos os momentos, assim, cada coisa marcou muito, muito, muito a minha vida. E meu pai tava de costa, cozinhando, e ele não olhou pra mim, ele só respondeu assim, você deve estar com preguiça de trabalhar, deve ser isso, né? E eu não julgo meu pai, porque assim, nem eu sabia o que eu tava passando, né? E aí eu fiquei calada, né? Fiquei calada, pensativa, e saí pra trabalhar. E aí eu fui levando, né? E aí eu decidi sair do trabalho, porque não tava fazendo bem pra mim. E pra mim, assim, a conclusão que eu tive naquele momento era que era o trabalho, que não tava me fazendo bem. Trabalhar com o público não é uma coisa fácil, né? Então, poderia ser aquilo. Eu saí do emprego, fiquei bem, assim, inicialmente fiquei bem na primeira semana. E depois eu comecei a sentir aquela culpa por ter saído do trabalho, né? Depois que eu saí do trabalho, começou a saga, né? De trocar de trabalho, pra ver o que me fazia bem. E eu fui trocando, e cada vez que eu trocava, eu ia piorando, sabe? Aquele sentimento continuava. Aquele desespero pra ir trabalhar, pra sair de casa. E eu continuava sem entender. Então eu decidi ficar um tempo sem trabalhar, né? Pra descobrir. Aí eu passei no médico, falei alguns sintomas que eu tava sentindo, porque eu não sabia me expressar muito bem. E a depressão é assim, né, gente? Até a gente descobrir o que a gente tá sentindo, o que a gente tá passando é muito difícil. Então pra gente que tá passando é difícil. Lógico que é muito difícil pra outras pessoas em volta também entender o que você tá passando, né? Então, eu fui no médico, né, numa consulta comum. E a médica falou assim, ó, os sintomas que você tá me falando, eu acho que você tá com hipotireoidismo, né? Algum problema na tireoide, vamos pedir uns exames. Aí eu fiz esses exames, e aí eu tinha tanta ansiedade pra melhorar logo aquilo, que eu até marquei uma consulta particular. Eu não voltei na médica do SUS e marquei direto com o endocrinologista pra mostrar os exames, né? Porque eu vi que deu uma alteraçãozinha. E aí eu cheguei lá e ele falou, realmente, você tem hipotireoidismo, mas é algo assim, pouco, né?
e a gente vai começar o tratamento. O tratamento é pro resto da vida e é isso, você não pode ficar sem medicação. E aí eu pensei, né, nossa, que alívio, né, ao mesmo tempo que eu tava descobrindo uma doença, eu tava aliviada, porque eu pensei, nossa, agora acabou meus problemas, agora minha vida vai voltar ao normal, tudo vai voltar ao normal. E aí comecei a tomar um remédio, foi passando tempo, e aquele sentimento continuava. Eu voltei a trabalhar, né, só que assim, gente, eu não conseguia durar, assim, nem 3 meses, 4 meses no trabalho, né. Eu ficava pulando de um trabalho pro outro, porque eu achava que era o trabalho, né, começava a sentir as coisas, eu saía do trabalho. E aquilo me envergonhava muito, né? Eu sentia muita vergonha, porque eu ouvia das pessoas que eu não parava em emprego, que eu não tinha responsabilidade. Ouvi também que eu era muito acomodada, que eu era preguiçosa, né? Eu lembro também uma segunda vez, uma segunda tentativa, que eu tentei desabafar. Foi com uma amiga minha, né? Eu falei assim, Fulana, eu tô sentindo, sabe, umas coisas muito estranhas, minha vida tá muito estranha. Eu tô sentindo um desespero muito grande no meu coração, uma tristeza profunda, e ninguém me entende, que não sei o quê. E aí, ela falou assim pra mim, Niri, o seu problema é que você precisa ocupar sua cabeça, né? Vai trabalhar, ocupar sua cabeça, que isso vai passar. E aí aquilo me doeu, né? Porque eu já tava tentando, né? Já tava naquela luta, né? E aí, eu só me calava, gente. Quando as pessoas falavam essas coisas pra mim, eu ficava calada, pensativa, né? E essas palavras sempre vieram das pessoas que eu criava mais expectativa, assim, nelas, né, assim, as pessoas que eu esperava mais acolhimento. Então, foi uma parte muito difícil, assim, da depressão foi a parte mais difícil, foi a decepção com as pessoas. E aí, depois disso, eu decidi que eu não ia mais desabafar com ninguém. Comecei a querer conviver, tentar, né, lutar, né, com isso, com esse sentimento. Só que, assim, como eu ouvi tanto das pessoas próximas, às vezes até o Fagner, né, que é meu marido, ele chegou a falar essas coisas pra mim, que era preguiça. E, gente, isso me doía muito. Então, mas, assim, eu fui guardando pra mim. E ao mesmo tempo eu comecei a tomar posse disso. Eu falei, então, eu acho que o problema sou eu, sim. Eu acho que eu sou preguiçosa, né? Eu acho que eu tô muito acomodada, eu acho que eu tô muito preguiçosa. Mas por quê, meu Deus? Por que eu sou assim? Eu não tô conseguindo reagir, eu não conseguia reagir. Eu tentava, sabe? Eu tentava começar um curso, eu tentava entrar na academia, eu tentava buscar um emprego. E eu tentava, gente, não era falta de tentativa, mas nada assim, nada satisfazia, nada melhorava aquilo, nada tirava aqueles pensamentos, aqueles sentimentos de mim. Aí eu fui guardando aquilo, né, deixando aquilo pra lá, né, falei, eu sou assim, eu sou uma pessoa assim, preguiçosa, essa é a minha vida, essa é a minha realidade, eu não aguento mais lutar, eu não aguento mais tentar, né. E aí, quem me via, né, eu sempre postava nas redes sociais, na balada, todo final de semana, eu saía sexta, sábado e domingo. E só que assim, pra eu conseguir sair, eu já tinha que beber antes de sair de casa. Eu bebia bebida alcoólica muita, sexta, sábado e domingo, né? Eu bebia até meu corpo sentir, assim. E quanto mais eu bebia, eu sentia bem com aquilo, porque aquilo fazia eu esquecer tudo que eu tava passando, todos aqueles sentimentos. Eu conseguia me socializar, eu conseguia esquecer um pouco. O álcool fazia eu ter essa falsa ilusão de que eu era uma pessoa normal, né? Que a minha vida tava bem, que tava tudo bem, tudo perfeito. Eu era rodeada de amigos, coisas que eu nunca fui na vida, né? Então, eu me sentia bem, assim, né? Era um bem-estar momentâneo, lógico, porque depois que o final de semana acabava, vinha aquele vazio profundo, e eu ficava uma semana deitada, né? Chorando, desesperada. Era um desespero, gente, que eu não sabia explicar, era uma tristeza que eu não sabia de onde vinha, sabe? Eu só chorava. E a partir de, assim, teve aquela junção do fracasso, né? Eu não conseguia constituir uma família, porque eu não conseguia engravidar. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia fazer um curso, eu não conseguia fazer uma academia, uma dieta para emagrecer, eu não conseguia ter determinação em nada, em nenhuma área da minha vida eu conseguia ser bem sucedida. E isso foi me afundando de uma forma destruidora, né? Eu perdi totalmente o respeito por mim. E aí começou aquela autodepreciação, né? Tudo que eu fazia eu criticava em mim mesma, né? Eu comecei a me sentir um lixo, me sentia... E eu falava isso, colocava isso pra fora, eu sou um lixo, eu não presto pra nada, eu não sou útil em nada, eu sou uma pessoa inútil. Eu vim pro mundo pra quê? Se eu não posso nem ser mãe, se eu não posso... Eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar, eu não sei fazer nada, né? Pra que eu tô nesse mundo, né? Por quê, meu Deus? Por quê? Qual a minha missão aqui na Terra se eu sou tão inútil pro mundo, sabe? Era isso que eu sentia. Mas mesmo assim, as pessoas de fora não viam isso, né? As pessoas viam sempre eu bem, eu sorrindo, e era isso que eu queria mostrar, era isso que eu queria ser, né? Eu queria ser perfeita, e vocês sabem que, assim, quem tá ferido fere. Eu queria que ela sentisse o que eu tava sentindo. Eu queria que ela se sentisse como eu tava me sentindo. E queria mostrar que eu tava sempre bem. Eu não queria mostrar que eu tava no fundo do poço, né? E por isso eu continuava tentando, né? Continuei tentando. Era muito difícil pra mim que a minha família visse isso, né?
Ainda mais por tudo, assim, por todas as vezes que eles me feriram. Aí, gente, depois de tudo isso, né, foram anos que passaram, eu nessa vida meio que fake, né, eu teve uma época, assim, uns 4 anos depois, eu falei assim, não dá mais, eu preciso de ajuda, né. Aí, gente, eu ia pra igreja, né, eu participei de cerco de Jericó, participava das missas, rezava, né, procurei todo tipo de ajuda, né, possível. Procurei todo tipo de ajuda, psiquiatra, psicólogo, igreja, tudo que fosse possível pra me ajudar naquele momento, conforme as minhas crenças, né, gente, conforme o que eu acredito, eu busquei tudo que eu acreditava que pudesse dar certo pra mim. Só que eu sentava na missa, gente, eu lembro que eu chegava na missa e eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu não sou nem digna de estar aqui. Eu não sei nem o que eu pedi. E aí eu sentava, ficava olhando pro altar e só conseguia colocar aquilo no meu pensamento. Deus tá vendo. Deus sabe do meu coração. Eu não sei me expressar, não sei o que eu tô passando, meu Deus. Eu nem sei o que eu vim pedir aqui. Eu lembro também que eu fui pro cerco de Jericó e eu não sabia também o que pedir. Eu só sabia que eu tinha o sonho de ser mãe. Mas eu não sabia falar, assim, sobre aqueles pensamentos, eu até deixei pra lá. Eu falei, Deus, você sabe do meu coração. O Senhor sabe o que eu tô sentindo, o que eu tô passando, você sabe da minha vida. E sabe também que meu maior sonho é ser mãe, né? E aí eu lembro que o padre falou assim, pra gente escrever num papelzinho, tudo que a gente... as intenções que a gente queria colocar, né? Naquele cerco de Jericó, e eu coloquei que eu queria ser mãe, né? Que era meu sonho. E eu coloquei e escrevi assim, Senhor, tira esses pensamentos ruins e esses sentimentos ruins do meu coração. Eu só escrevi isso, eu não sabia o que era aqueles sentimentos, então eu só escrevi isso. E nesse dia, gente, teve um momento de oração muito forte. E o padre falou assim, Deus tá me revelando aqui que você vai entrar o ano de 2015 e você vai ter seu filho nos braços, né? Naquela hora eu senti assim... eu me tremi toda, gente. Eu senti um sentimento muito forte que era pra mim. Né? No primeiro momento eu senti aquele arrepio. Aí, gente, eu tive a gravidez, aí a Mariana nasceu no hospital mesmo. Eu tive uma crise muito forte de ansiedade e eu não queria levar a Mariana pra casa. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com esse neném, né? Eu não tenho psicológico pra cuidar de mim, como que eu vou cuidar desse neném? Eu não quero, vai acabar com a minha vida, vai estragar mais ainda a minha vida. E eu chorava muito no hospital. Vieram alguns psicólogos, psiquiatras, assistente social falar comigo, conversaram comigo. Eu fui me acalmando, eles passaram algumas medicações pra eu tomar, né? Eu tomei e fui pra casa, né? E aí eu melhorei, né? Fui melhorando, né? Fui ficando bem depois do pós-parto. 6 meses depois que eu tive a Mariana, eu achei que eu tava curada, né? Porque eu tava super bem. Cometi o erro de parar os remédios que os médicos passaram, né? Porque eu achei que eu tava bem. E esse foi o meu erro, né? Em vários momentos eu parei o remédio por achar que eu já tava bem. E eu nunca aceitei que eu tivesse que tomar remédio pra ter uma vida normal. Né? No começo eu não aceitava. Então eu sempre parava, quando eu sentia um pouco melhor eu já parava. Né? E aí eu achei que eu tava bem. Mas aí eu não tava, sempre tinha recaída. E eu ficava uns dias mal, outros dias bem. E foi indo. Né? Até que em 2018 eu resolvi procurar uma psiquiatra particular. Paguei uma consulta particular, né? Essa psiquiatra passou um remédio que, gente, me fez muito bem no começo, né? 1 mês e meio depois que eu comecei a tomar o remédio, eu falei, agora eu consigo trabalhar. Eu consigo retomar minha vida, eu senti uma felicidade tão grande. E aí eu comecei a trabalhar, né? Voltei a trabalhar depois de alguns anos, de uns 4 anos, né? E eu senti essa felicidade muito grande, tudo tava voltando ao normal, né? E aí no primeiro dia de trabalho, eu cheguei em casa e aí eu senti aquele sentimento de novo, né? E foi muito pra minha cabeça, né? Eu senti naquele dia uma exaustão muito grande. E eu cheguei em casa e eu pensei, desabafei com o Fagner, né? Eu falei assim, amor, eu tô sentindo de novo aquelas coisas, né? Tô me sentindo mal. Ele me deu um abraço, né? Me confortou. E eu falei, meu Deus, de novo isso, eu não aguento mais passar por isso, eu não aguento mais. Eu não quero mais voltar pra essa vida, eu não aguento. E aí a gente conversou, ele me abraçou, me consolou. Tudo bem, a gente foi assistir filme, né? E aí assistimos filme normal e passou, né? Só que quando eu tava dormindo, essa é uma história assim muito linda que me emociona muito, né? Eu dormi, assim, eu não sei se eu dormi, eu pisquei por 1 minuto, assim, 1 segundo, não sei. E eu vi uma luz muito forte no meu quarto nesse dia, né? E eu não vi ninguém além dessa luz. Eu só vi essa luz muito forte, uma luz clara, clareando o quarto inteiro, que aquela luz chega, cegava,
E eu pensei, né, na hora, eu não tava vendo quem era, mas eu sabia quem era. Eu falei, nossa senhora, que tá aqui no meu quarto, né? É ela. E essa luz vinha em direção da minha cama. E assim, eu me sentia no colo dela, né? Deitada no colo dela. E como eu sabia que era ela, né? E eu pensei naquela hora assim, eu falei, o que Nossa Senhora tá fazendo aqui no meu quarto, né? Eu nem rezei, eu nem pedi por ela, nem desabafei com ela. O que Nossa Senhora tá fazendo aqui? Mas já que ela tá aqui, eu vou desabafar, né? E aí eu começava a desabafar com ela. Eu falava, ai, minha Nossa Senhora, eu não aguento mais passar por isso. Eu tô cansada, eu tô exausta. Eu quero desistir, eu não aguento mais. E aí eu ouvi uma voz muito doce. É uma voz assim que eu nunca vi nada humano parecido com essa voz. Mas eu dava pra ouvir claramente. Ela dava um sorriso. E assim, gente, eu não via, mas eu sabia tudo o que tava acontecendo. E ela dava um sorriso e falava assim, eu sei tudo o que você tá passando, não precisa você falar. Eu sei, mas eu tô aqui pra te falar que eu sempre vou estar com você. Eu nunca vou te abandonar, né? E aí naquela hora eu só escutei, dormi de novo no colo dela. E aí eu acordei, né, no outro dia, com uma paz tão grande, parecia que eu tava 100% bem. E eu falei, nossa, hoje eu acordei tão feliz, nem parece que eu fui dormir tão exausta. E aí eu lembrei do sonho. E a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi abrir as redes sociais e abrir uma imagem de Nossa Senhora. E aí me veio o sonho na cabeça. E eu falei, meu Deus, né, me arrepiei na hora. E, gente, eu acredito sim, muito, que era Nossa Senhora, que veio me confortar naquele momento de dor, né? E eu fiquei muito feliz, né? Passou um tempo, eu consegui trabalhar, né? Fiquei uns 4 meses no trabalho, não firme forte, feliz. Só foram acontecendo coisas que me geraram gatilho, que eu não tava pronta pra passar naquele momento, né? E a primeira coisa que eu pensei, vou sair do trabalho. Começou a gerar aquele sentimento todos os dias pra ir, todos os dias. Eu falei, não dá. Saí do trabalho. E eu acho que foi a pior recaída que eu tive. Porque eu me senti fracassada. Eu achei que eu tava ficando bem. E aí eu tomei uma rasteira dessa. Parece que eu voltei pra estaca zero. Então, eu acho que foi uma das piores recaídas que eu tive. E foi quando eu desisti, né? Eu falei, eu não quero mais lutar contra isso. Não quero mais lutar. Continuei passando com a psiquiatra. E finalmente ela me diagnosticou com a depressão depois disso, né? E aí eu tomei remédio por alguns meses depois disso, mas nada melhorava. O remédio não tava adiantando. Eu tava ficando cada vez pior. E eu não quis mais voltar, gente. A médica falou pra mim, olha, e realmente é assim que acontece. Quando você tem depressão, cada pessoa é de uma forma. Cada remédio vai agir de uma forma em uma pessoa. Então demora todo esse processo até você achar um remédio que vai te deixar bem. Mas eu não tinha paciência mais, gente. Eu não tinha mais psicológico, eu não tinha mais forças pra isso. E aí eu desisti. Eu falei, eu não quero mais. Eu não quero mais lutar. Minha vida vai ser isso. E eu vou ficar assim até morrer. Eu não quero mais. Passei algum tempo assim, né? E nesse tempo, gente, todo, eu sempre fui ouvindo piadinhas, porque eu engordei muito por conta disso, né? Como eu falei pra vocês, eu perdi o respeito pelo meu corpo. Então eu não me cuidava, assim, internamente. Eu comia o que eu tinha vontade de comer. O que era mais fácil, porque eu só levantava da cama, ia na cozinha, pegava e comia. Se não fosse assim, eu preferia ficar sem comer o dia inteiro, né? E aí eu me tornei muito dependente do Fagner em todas as questões. Eu só saía de casa se fosse com o Fagner. Eu só comia se o Fagner fizesse comida. Se ele não fizesse, eu comia qualquer besteira que eu via. E nisso, foi fazendo muito mal pro meu corpo, né? Eu ganhei uma quantidade de peso absurda, tipo, uns 50 quilos a mais, nesse longo tempo. Eu me sentia tão destruída pela depressão, tão humilhada, tão desrespeitada. Eu me desrespeitava. Eu não aguentava mais me olhar no espelho, né? Porque eu não me reconhecia. Quando eu olhava e via como eu tinha engordado, como eu tava destruída, eu pensava assim, não sou eu essa pessoa. Esse monstro não é a Miriane de antes. Eu sempre tive uma auto-admiração por mim, né? Pelas minhas atitudes, pelo meu modo de pensar. Eu sempre fui uma pessoa que me achei muito, né? Mas quando eu olhava no espelho, eu não me via mais, né? E eu me sentia tão lixo, sabe? Sabe aquele lixo, assim, que nem o lixão, não serve nem pro lixão, sabe? Não serve pra nada. Era assim que eu me sentia. E eu tinha até vergonha de pedir as coisas pra Deus. Porque eu ficava pensando, por que Deus vai olhar pra mim? Eu não sou útil pra nada, eu não sirvo pra nada nesse mundo. Pra que Deus vai olhar pra mim, né? Deus não quer nem saber de mim. Eu não rezo. Eu não tenho força pra rezar. Eu não sei falar palavras bonitas, né? Eu sou um lixo de ser humano, né? Eu sou um lixo de pessoa. Era isso que eu falava todos os dias pra mim. E eu passava pelos espelhos de casa e eu não olhava nem pro lado, eu passava direto. Porque eu não suportava
ver aquele monstro no espelho. É muito triste, gente. São coisas, assim, muito pesadas. Mas é o que a depressão faz com a gente. Quando a gente tá doente, a gente vê tudo de forma distorcida. A gente enxerga as pessoas de forma distorcida. A gente se enxerga de forma distorcida. A gente vê tudo de um jeito negativo. Não adianta você falar pra uma pessoa com depressão: ai, vai dar certo, tenta, se cuida, faz isso. A pessoa não vê solução pra nada. Ela não vê nada positivo em nada, sabe? Ela não tem esperança. Ela só acorda todos os dias porque tem que acordar. Ela só abre os olhos porque tem que abrir. Porque senão ela nem fazia isso. E cada vez que as pessoas falavam pra mim: nossa, como você tá gorda, você tá enorme, fazia piada com o meu corpo, fazia piada, me alfinetava sobre o que eu tava passando, falava que eu era acomodada, né, como eu já falei, porque eu não trabalhava, era sustentada pelo Fagner, e que eu era preguiçosa, porque eu realmente não fazia nada em casa. O Fagner trabalhava fora, e trabalhava em casa, fazia comida, fazia tudo. Ele segurou tudo nas costas, e eu ficava deitada, né, e além de as pessoas não terem esse respeito por mim, eu também não tinha, né. Eu ficava lá, eu me sentia muito mal por não estar trabalhando, por não estar fazendo nada em casa. Me doía tanto, gente, tanto aquilo. E eu me sentia muito inútil, né? E eu pensei: eu sou um lixo, né? Eu sou esse lixo. Eu não sirvo para as pessoas. Eu não conseguia cuidar da Mariana, né? Tudo que eu queria era que alguém viesse, pegasse ela, cuidasse dela, desse um banho, desse comida, porque eu não tinha forças. E me doía muito ver ela daquele jeito, né? Sendo cuidada por uma mãe horrível como eu, né? Eu falava pro Fagner também pra ele me largar. Eu falava: vai embora, me deixa aqui. Porque ele não merecia, né, que eu fosse aquela pessoa horrível. A Mariana não merecia que eu fosse assim, ninguém merecia. E foi aí que eu comecei a pensar em morte, né? Eu falei: eu acho que eu não vim pro mundo com nenhum propósito. Eu não sirvo pra nada. Então pra que eu tô aqui? Me leva, meu Deus, me leva. Eu prefiro morrer. E eu fiquei meses com esse pensamento, cada vez ficando pior. E aí chegou um dia que eu cheguei assim no meu limite, né? Que eu não suportava nem que a Mariana olhasse pra mim. Eu não suportava que o Fagner olhasse pra mim. Eu me fechei totalmente pro mundo, assim, 100%, né? Foi quando eu mais me tranquei, eu não queria mais socializar, eu não queria mais tentar. E aí eu me fechei. E chegou um dia que eu cheguei no meu limite, né? Parecia que eu ia enlouquecer. Eu tinha vontade de sumir, de gritar, de desaparecer do mundo. E nesse dia, eu lembro que eu tava arrumando a casa, né? Mas não porque eu queria, eu tava arrumando por obrigação, né? Porque o que eu queria era ficar deitada. Então aquilo foi uma pressão muito grande pra mim. E eu dei banho na Mariana, coloquei ela pra dormir. Fui terminar de arrumar a casa. E aí eu pensei: meu Deus, eu acho que tá na hora, né? Eu acho que tá na hora de eu ir, eu não aguento mais. Eu tô exausta, eu tô no meu limite. Eu não quero mais existir. E era um sentimento sufocante, assim. Parecia que eu ia sufocar de tanta tristeza, de tanto desespero. E eu vi uns remédios que a médica tinha me passado um tempo atrás. Eu peguei essa cartela e bebi, né? Fui bebendo aos poucos. Cada hora que eu passava pela cozinha, eu tomava 2 comprimidos. E aí, tomei a cartela inteira, né? Pra tirar minha vida mesmo, né? Enquanto a Mariana tava dormindo, o Fagner não tava em casa. E eu fui deitar pra esperar o pior, né? Deitei. E aí eu dormi. Eu não lembro de ter visto o Fagner chegar. Eu lembro que eu acordei por um momento e ele falou assim: o que você fez, Miri? Que não sei o que. E eu chorava. E eu falava assim: me deixa em paz. Me deixa em paz. E eu falei pra ele: eu tomei os remédios. E eu sou isso mesmo, eu sou horrível. Eu tomei os remédios pra me matar, eu quero morrer. E o Fagner ficou muito bravo, né? Ele falou: como você fez isso com a menina em casa? Por que você fez isso com você? E ele ficou muito nervoso, muito mal. E eu não me importei na hora, eu só virei. Eu tava com muito sono, né, por causa do remédio. Eu só virei e falei assim: me deixa em paz, me deixa, eu só quero paz. E eu dormi, gente. Eu não sei quantas horas eu dormi. Eu lembro que eu fui acordar no outro dia, 5 horas da tarde, pra buscar a Mariana na perua, né, que o Fagner tinha levado ela pra perua da creche. E nesse dia que eu acordei, eu não sei, o mundo pra mim tava diferente. Eu via tudo cinza, né? Ultimamente eu tava vendo tudo cinza, né? Tudo sem cor. Mas nesse dia foi, assim, um dia muito sinistro. E esse foi um dia que marcou muito a minha vida. Eu não queria nem ir buscar a Mariana, mas eu tinha que ir, eu tinha que sair. E eu saí parecendo um zumbi na rua. Eu não vi ninguém. Pra mim tava tudo deserto. E eu sentei lá na rua, fiquei esperando a perua. E minha irmã passou. E minha irmã falou assim: o que você tem, Miri? Você tá estranha. E eu falei: nada.
E aí ela falou assim, você tá mal, né? E aí eu comecei a chorar. E falei pra ela que eu tinha tomado remédio. E ela falou, você é doida? Você quer ir no médico agora? Vamos no médico. Eu falei, eu não quero mais. Eu tô cansada. Eu falei, eu não quero mais, eu tô cansada já. Tô cansada, porque nada dá certo. Eu não aguento mais. Eu não quero. E ela insistiu pra mim várias vezes. Eu falei, não quero. Depois eu vou. Depois eu vou. E aí, tudo bem, passou. O Fagner continuou insistindo pra mim também, pra me levar no médico, e eu não queria. E passou o final de semana, isso aconteceu numa sexta-feira. Passou o final de semana, eu passei o final de semana inteiro dormindo, chorando, né? E na segunda-feira, depois que o Fagner insistiu muito, eu resolvi ir no CAPS, né? E eu já fui assim, totalmente sem esperança, porque eu já tinha ido no CAPS uma vez, que foi bem no começo, e eu fui muito mal atendida, né? Fui muito mal atendida, fui muito menosprezada. Então eu tava meio que traumatizada, mas eu fui. Eu cheguei lá, gente, nesse dia eu fui muito bem tratada, né? E de primeiro momento eles chamaram minha família, né? Chamaram minha mãe foi comigo. E eles falaram assim, eu preciso que alguém fique com a sua filha, não deixe ela sozinha, né? Porque ela tentou contra a própria vida. Fique com ela 24 horas até a gente conseguir a consulta com o médico e começar a tomar o remédio fazer efeito. E aí eles me medicaram, né? Comecei a tomar medicação, comecei a fazer o acompanhamento no CAPS. Comecei a ver que tinha outras pessoas com o mesmo problema que eu, muitas pessoas piores. E isso foi me ajudando muito, né? A me entender. E depois disso eu fui fazendo tratamento, né? Mas assim, foi muito difícil achar um remédio pra se adaptar, pra eu me adaptar. Tomei várias coisas. E aí eu cheguei num ponto que eu comecei a tomar remédios bem fortes, né? E muitas vezes ao dia, né? Eu ficava totalmente dopada pelos remédios mesmo. Eu ficava totalmente dopada. Eu tive o diagnóstico de bipolaridade, né? De início, depressão e transtorno bipolar. Mas aí depois disso, outra psiquiatra disse que não, né? Que tem muitas coisas que fazia parte da minha personalidade mesmo. E com a depressão isso ficava mais forte ainda, né? Agravava mais a situação. E aí, gente, no CAPS eu tive uma ajuda muito grande. Assim, eu acho que foi o divisor de águas, assim, pra minha vida, né? Eles me acompanharam muito bem, né? Eu tomei vários remédios. Acompanhei, fiz terapia em grupo, né? E quando eu não ia na terapia, eles vinham aqui na minha casa, né? A psicóloga vinha aqui conhecer a minha vida. E isso foi muito importante pra mim, né? Eu sentia esse cuidado, né? Porque era o que eu buscava a vida toda, né? Esse cuidado, essa atenção. E eu tive, né? Pelo CAPS. E depois disso, fiz acompanhamento no CAPS por quase 2 anos, né? E nesse tempo eu comecei a acompanhar pelo convênio com uma psicóloga. E essa psicóloga também foi aqui, assim, tirou eu do fundo do poço, né? Que eu digo assim. Porque ela quis ir lá na raiz do problema, né, gente? E isso que é importante, que eu falo pras pessoas, né? Muita gente fala assim, mas psicóloga a gente vai lá pra desabafar, e ele fala tudo que eu já sei. E no começo, a terapia é isso, gente. A gente acha que tá tudo meio óbvio, né? Até a gente começar a entender. E essa psicóloga, eu achei muito legal o tratamento dela, que ela quis que eu relatasse minha vida lá da minha infância, desde quando eu me lembrava, né? E eu sentia que era isso que eu precisava mesmo, né? Porque eu tenho muitos traumas psicológicos de infância, assim. Eu sempre me senti uma pessoa rejeitada, né? De mim mesma, gente. Eu sempre me senti rejeitada. Eu sempre senti que eu era excluída, né? E por isso que eu me reservava. Eu sempre gostei de ter o meu momento sozinha. Então tinha muitas coisas assim que podem ter desencadeado a depressão desde lá da infância, né? Muitas coisas assim que tem muitos momentos que marcam a vida da gente que às vezes outra pessoa pensa que é besteira, né? E eu sou uma pessoa muito observadora, eu sou uma pessoa muito sentimental. Mas por fora eu sou muito durona, né? Eu sou muito seca, muito fria, né? Assim, né? Depois que eu comecei a me conhecer, né? Tudo foi mudando, mas no começo era isso. Eu era uma pessoa muito fechada. E eu tinha muita dificuldade de lidar com as pessoas, né? Só que eu sentia tudo, né? Eu sentia tudo e guardava pra mim, né? Tudo que as pessoas comentavam sobre o meu corpo, sobre a minha vida. Eu sempre tive muita dificuldade com a crítica, né? Das pessoas. E eu acho que tudo isso ao longo da vida, desde lá da infância, foi afetando muita coisa, né? Tem muitas coisas que só Deus sabe no meu coração, né? Do meu coração. Que fizeram eu chegar onde eu cheguei, né? Lá no fundo do poço. E aí, depois de um tempo, já no tratamento do CAPS, assim,
aparentemente não teve nenhuma evolução, né? Quem via assim falava, ué, mas ela tá tomando remédio há tanto tempo e não tá melhorando. E o remédio só me inchava cada vez mais, né? Engordava, engordava, engordava. E fazia terapia. Mas não parecia ter resultado nenhum, né? Até o dia que eu descobri, assim, foi uma surpresa muito grande. Eu descobri que eu tava grávida. E aquilo foi um choque muito grande, né? Tanto pra mim quanto pro Fagner. Porque a gente não tava esperando, né, esse bebê. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com o bebê? Com depressão, tomando remédio, eu tô em tratamento, né? E me bateu um desespero muito grande, né? Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu queria, assim, um segundo filho, mas não era o momento, né? Mas aí, assim, e aí eu liguei no CAPS e eles falaram assim pra mim, para os remédios imediatamente que a gente vai tentar te encaixar numa consulta. E aí eu fiquei sem remédio até a consulta, ia demorar umas 2 semanas. Gente, essas 2 semanas foram muito difíceis, porque assim, o remédio, eu tomava muitos remédios, e eu parei assim, de uma forma imediata, e não pode, né, porque eu já tava tomando há 2 anos. E aí, eu tive abstinência do remédio, né, e juntou com os hormônios da gravidez, e aí parece que foi um baque grande, assim, pra mim. Eu fiquei desesperada. Eu sentia calafrio, eu tive sintomas corporais, né, eu suava muito. Já suava por causa dos remédios, né, os remédios faziam suar muito, e tremer também, mas na abstinência tudo piorou. Eu tremia muito, suava muito, e eu chorava, desesperada, né. Eu fiquei 2 semanas nesse fundo do poço aí, por causa da abstinência do remédio, né. E depois disso, passou. E aí eu falei, agora eu tô bem, respirei fundo, agora eu tô bem, vou me dedicar à gravidez, né. Eu vou cuidar do meu bebê, e agora eu quero ser feliz, ver aquele sentimento, eu quero viver, né, eu quero viver esse momento que Deus deu pra mim. Só que aí, essa felicidade durou 1 semana, né. Eu tava no sítio dos meus pais, nessa época, né, e eu comecei a sangrar, né, e aí eu perdi o bebê, né, tive um aborto espontâneo, perdi o bebê em casa mesmo. E graças a Deus, assim, gente, foi uma coisa muito de Deus, porque eu não senti dor nenhuma, né, não senti dor nenhuma, e as pessoas falam assim, o médico falou pra mim assim, olha, ainda bem que você não sentiu dor, porque é muito difícil uma pessoa ter um aborto e não sentir dor, né, dói muito, e você não tá sentindo nada, e eu não sentia nada, foi só o sangramento e pronto, né, fiz foi tudo natural, não precisei fazer curetagem, não precisei fazer nada. E depois disso, eu vivi o luto, né, do meu bebê, e depois eu comecei a entender, né, por que Deus mandou aquele bebê pra mim. Por muito tempo que eu fiquei no CAPS, eu queria parar de tomar os remédios, porque assim, os remédios me deixavam muito dopadas, me deixavam muito pra baixo, eu ficava muito desanimada, e até o Fagner tava se incomodando com isso, né, ele tava achando que o remédio tava me adoecendo mais. Lógico que não, que me ajudou muito, assim, mas que pelo menos me mantinha estável, né, não fazia eu chegar naquele extremo, né, não fazia eu querer morrer mais. Mas também não me deixava bem, né, não me curou, né. Aí eu fui percebendo que a terapia estava me ajudando, né, o autoconhecimento, eu comecei a me conhecer, saber os meus limites, aceitar a minha doença, né, aceitar que eu tava com depressão, não me importava mais. As pessoas não tinham que entender que eu tava com depressão, as pessoas não tinham que entender o que eu tava passando. Eu tinha que entender, eu tinha que aceitar os meus limites, né. Só a gente se conhece, só a gente pode fazer isso pela gente. E a terapia fez eu entender isso. E aí eu sei que Deus mandou esse bebê pra fazer eu parar aqueles remédios. Eu acho que seria a única forma. Eu não tinha coragem de falar pro médico assim, ó, não quero mais, né, tomar o remédio. Eu tinha medo. Então, eu sinto que esse bebê veio com essa missão, né, de fazer eu me livrar dos remédios. E depois que eu passei pelo luto, né, do meu bebê, tudo mudou na minha vida. Parece, assim, o sentimento que eu tenho é que eu dormi com uma pessoa e acordei outra. Daí pra frente, gente, eu só melhorei. A minha vida mudou, assim, de uma forma drástica. E eu até me espantei, eu falei, nossa, eu tô bem. Eu tô sem remédio, eu tô bem. E foi passando o tempo, e eu fui conseguindo sobreviver sem os remédios. Eu fui voltando a me socializar, voltando a ter vontade de sair, de me divertir. E cada passo que eu dava, eu pensava, olha, eu consigo, né? Olha, eu sou capaz disso. E aí, gente, foi isso. Passou um tempo, 1 ano depois que eu parei as medicações, né, já bem, muito bem mesmo. Eu entrei com meus 30 anos, né, e acho que foi a minha melhor fase, tá sendo a minha melhor fase da vida depois dos 30. Esse ano eu já não tenho mais depressão, graças a Deus, e eu me senti uma nova mulher, né, assim, entrou o ciclo dos 30 anos, a depressão foi embora, né, fui curada, graças a Deus, e a minha vida mudou. E aí eu fiquei pensando em quantos detalhes, né? Quando eu sentei naquela missa, e eu falei, Senhor, o Senhor sabe do meu coração. Lá
começo. E hoje eu tô aqui bem falando com vocês. E realmente Deus estava ali. Ele nunca me abandonou. Aconteceram vários detalhes que foi Deus. Foi Deus o tempo todo que colocou cada pessoa no meu caminho. Colocou cada situação. Demorou pra mim. Mas Deus estava trabalhando o tempo todo. Ele nunca me abandonou. E eu não precisei ter palavras bonitas pra conversar com ele. Eu não precisei de palavras bonitas pra me expressar. Porque Deus sabe do nosso coração. Exatamente. Eu só cheguei nele e falei, é isso que eu sou. Se você sabe do meu coração, você sabe o que eu preciso. Porque eu mesma não sei. E ele sabia, gente. Ele sabe. Tudo que passa no nosso coração. Tudo que passa no nosso dia a dia. E às vezes parece assim que é o fim do poço, sabe? A gente fica sem esperança. Mas Deus tá lá trabalhando. Então, não existe. Não existe, gente. Isso não tem fim, sabe? Não precisa pedir muito pra Deus agir. E só de você conseguir levantar da cama, só de você conseguir fazer pequenas coisas, já é suficiente, sabe? Já é o bastante. Você já recolheu por isso. Você já tá vencendo o seu dia. Eu queria falar também uma coisa muito importante para as famílias. Tem mais atenção às pessoas. Tem mais empatia. Ninguém sabe o que enfrenta às vezes por fora, a gente tá mostrando, tá bem, mas por dentro a gente tá mostrando uma luta muito grande. E a família é muito importante, né? Porque ninguém consegue vencer sozinho, né? Ninguém consegue lutar sozinho uma batalha tão grande quanto essa, né? E assim, a parte mais difícil pra mim nessa caminhada, foi a decepção com as pessoas, né? Porque assim, a decepção ela faz a gente enxergar pior lado das pessoas. E isso me machucava muito, né? Eu já não esperava mais nada de mim. E eu esperava das pessoas. Eu esperava que as pessoas fossem suprir aquele vazio que eu sentia. As pessoas fossem preencher. E não é assim, né? Que acontece. Então eu me decepcionei muito no começo com a minha família. Me machucou muito. Todas as palavras que eu escutei da minha própria família, do Fagner, né? Que é o meu marido. Dos meus pais, das minhas irmãs, do meu irmão, dos meus amigos. Só que eu quero que vocês saibam que eu entendo vocês e eu perdoo vocês, né? Porque eu sei que nos momentos mais importantes, vocês desistiram de mim, né? Em muitos momentos, né? Que foram decisivos, vocês estavam lá, né? Não desistiram. Teve muitas vezes que eu queria que minha família me esquecesse, deixasse em paz. Eu falava, por que eles não esquecem com isso? Desiste de mim, sabe? Me deixa em paz. E eles não desistiram do jeito deles. Todo mundo tem suas falhas. E eu também falei muito com eles. Mas eles nunca desistiram de mim. E eu já agradeço muito a minha família por isso, né? Agradeço muito ao Fagner. Porque assim, ele lutou com todas as forças dele por mim, né? Ele chegou no fundo do poço, eu quase puxei ele pro fundo do poço comigo. Ele enfrentou os meus piores dias junto comigo, né? Ele lutou, ele cansava, tinha dia que ele chegava cansado, ia limpar a casa, ia fazer comida. E eu via o cansaço no rosto dele. E ele tinha medo de admitir que estava cansado, de que não aguentava mais, pra me machucar. E nisso ele foi se afundando também. Mas enfim, gente, é isso. Existe sim luz no fim do túnel. Existe Deus. E Deus nunca abandona a gente. Ele sempre tá lá, em todos os momentos. Hoje eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, a melhor fase da minha vida. Eu tô vivendo coisas muito lindas. Eu renasci, né, gente? Eu renasci, eu sou uma nova pessoa, né? Eu consegui me resgatar, né? Eu consegui recuperar a minha identidade, a minha dignidade, né? Então, gente, eu quero falar pra você que tá passando pelo mesmo que eu passei, que não desista, né? Que Deus sempre tem o melhor pra gente. E olha só quanta coisa bonita aconteceu depois disso, né? Se eu tivesse desistido, a Mariana estaria sem mãe, né? E a Melissa não existiria, né, gente? Então é isso. Continuei na luta. Deus não desiste da gente, Ele não desistiu de mim. E é isso. E eu sou muito grata a Deus por isso. Olha só que família linda que Deus deu pra gente. Nós amamos muito você, meu irmão. Eu também te amo.